Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai Santo, de misericórdia, vos pedimos para que possas nos santificar e neste domingo em que nós celebramos o domingo da Santíssima Trindade, vos pedimos para que enviar o vosso Espírito de nos ajudar a compreendermos o significado das palavras que pronunciamos todos os dias ao começarmos qualquer atividade, ao invocarmos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que essas palavras possam ressoar em nossas vidas e nos concederem uma fé profunda, uma fé que nos ajuda a compreendermos a natureza do nosso Deus. Nós vos pedimos isso através do vosso Filho, Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos, vos peço a escutarmos as leituras do próximo domingo e depois vamos meditar com uma pequena explicação sobre esses temas, sobre essas leituras que vamos escutar. A primeira leitura é tirada do livro do Êxodo, capítulos 34, versículos 4, 6, 8 a 9. Refrão do Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que há de vir. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar ao mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita nele já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, sejam bem-vindos a esta nossa reflexão dominical. É nesse encontro, é nesse lugar onde nós partilhamos a palavra de Deus. O objetivo desta nossa partilha é ir à igreja no domingo, tendo o mínimo da ideia o que vou escutar. Porque já tive tempo de escutar essa mesma palavra de Deus antes de eu ir
a missa. Portanto, quando chegar lá, se fazer a leitura, e só atualizado, e o padre que vai celebrar a missa, a fazer a sua homilia, eu não estarei fora, porque terei um mínimo conhecimento do que ele está a falar. Este é o objetivo deste nosso canal, meus caros irmãos. Hoje, de modo particular, estamos a celebrar aquilo que é o coração da nossa fé como cristãos, a Santíssima Trindade. O que quer significar a Santíssima Trindade para nós, cristãos, de modo particular, católicos? Para nós, a Santíssima Trindade é o centro de todas as nossas atividades. É o centro do nosso credo. É o centro da nossa fé. A nossa fé se baseia nesse Deus que é uno e trino. Que quer dizer, a nossa fé católica ou cristã se baseia num único Deus em três pessoas: Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Hoje, a Santa Igreja nos oferece essa oportunidade para podermos festejarmos este grande mistério da nossa fé. Nós, católicos, começamos as nossas celebrações eucarísticas invocando o nome da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós, os cristãos, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ter terminado a sua missão cá na terra, envia os seus discípulos à missão, dizendo: ide ao mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, são esses elementos que nos fazem afirmar que a nossa fé, como cristão, está, portanto, na Santíssima Trindade. Nesse sentido, nós devemos aprender a abrirmos nosso dia com um sinal da cruz, invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E devemos terminar o nosso dia invocando também o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa fé, ela se baseia mais uma vez na Santíssima Trindade. Nós afirmamos no nosso credo que eu creio em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, e no Espírito Santo. Portanto, está aqui o núcleo, o centro da nossa fé. É nesse sentido que, meus caros irmãos, depois de termos celebrado a ascensão do Senhor, e depois de termos celebrado domingo passado a descida do Espírito Santo, que é o Pentecostes, e hoje vamos celebrar este reencontro da unidade da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. E no próximo domingo celebraremos o corpo de Deus. Na primeira leitura, meus caros irmãos, nós aprendemos que o nosso Deus é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é fiel.
e Ele é bondoso. Essas são as características do nosso Deus. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é tão bom que apresenta essas qualidades que exaltam as qualidades do nosso Deus. O nosso Deus é misericordioso no sentido que Ele se compadece conosco e Ele está atento às nossas preocupações e concede a cada um de nós os nossos pedidos, mas no seu próprio tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Quando nós pedirmos a Deus, Ele vai nos conceder. Só devemos ter a paciência. O nosso Deus é bondoso porque Ele está pronto a nos atender quando nós invocamos-lo. Quando nós invocamos o nosso Deus, Ele está pronto para poder, portanto, nos dar uma mão. O nosso Deus é amoroso e, sendo amoroso, o seu amor é infinito, é imenso para conosco. E prova disso, nos concedeu o seu único Filho amado para nos resgatar dos nossos pecados. Meus caros irmãos, a segunda carta de São Paulo vai nos dizer: se nós vivemos no amor, se nós vivemos em paz, Deus virá habitar em nós. Se nós criarmos um ambiente de amor, se nós criarmos um ambiente de paz, aí as condições estão criadas para que o nosso Deus venha habitar conosco. Este é o segredo que nós devemos receber com duas mãos. Uma pessoa sem paz interior é impossível de receber o Espírito Santo dentro de si. Uma pessoa sem amor é impossível receber Deus, pois Deus é amor. Ao celebrarmos essa Santíssima Trindade, meus caros irmãos, devemos aprender da unidade de Deus. Devemos aprender dessa unidade em Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo que trabalha na unidade. Não existe contradição em Deus. Deus, o Criador de todas as coisas, envia o seu Filho para nos resgatar do pecado e nos mostrar o caminho a seguir para atingir a salvação. E o Espírito Santo vem nos santificar, caminhar conosco. São as ações do mesmo Deus que se manifestam de diferentes formas, mas com um único objetivo: o amor de Deus para se manifestar no nosso meio. Imitemos este amor sem contradição que nós encontramos em Deus para que nós possamos viver nos nossos lares. Não haja contradição nos nossos lares entre o marido e a esposa. Os pais com os filhos, não haja contradição. Todos vivam para o crescimento e harmonia do seu lar. Façamos o nosso possível para que transformemos a nossa sociedade num local agradável, onde cada um vive em paz e reconhece que estou a viver graças a Deus. E Deus está lá a guiar a minha vida. Ao sermos batizados na Santíssima Trindade, quer dizer, aceitamos que vamos começar todas as nossas atividades a invocarmos o nome da Santíssima Trindade, ao dizermos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se invocarmos o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, o nome do Espírito Santo com fé,
a Santíssima Trindade há de vir nos santificar. E nós seremos pessoas que têm Deus nos seus corações. O nosso Deus é um Deus que caminha conosco. Não é um Deus distante. O nosso Deus é um Deus presente. Um Deus que já era no passado. Um Deus que é. Um Deus que será. O nosso Deus é um Deus sem princípio nem fim. Deus ontem, Deus hoje, Deus amanhã. Portanto, coloquemos a nossa confiança nesse Deus que é misericordioso. E porque Ele nos ama, Ele nos enviou do melhor que tinha, que era o seu Filho Jesus Cristo, para poder nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Nos abriu o caminho da salvação para que todos nós possamos regressarmos na presença do nosso Senhor, são e salvo. Devemos aprender a começar qualquer nossa atividade invocando a Santíssima Trindade, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.